Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O trem fantasma de Marechal Floriano. A cidade de Marechal Floriano adormecia sob um manto espesso de neblina. Na estação ferroviária desativada, o silêncio era absoluto, exceto por um som distante, um apito de trem cortando a madrugada. Não havia trilhos funcionando ali há décadas, mas o som voltava sempre no mesmo horário, 2h47 da manhã. Quem ouvia, evitava comentar. Quem comentava, era chamado de louco. Seu Raul, antigo ferroviário da região, morava nos arredores da estação e jurava de pés juntos ter visto o trem passar, sem maquinista, sem passageiros, com as janelas iluminadas por uma luz amarelada e doentia. Contava que uma vez, curioso, tentou segui-lo a pé, mas o trem desapareceu entre as árvores como se tivesse evaporado. Desde aquele dia, ele nunca mais saiu de casa após o pôr do sol. A estação, coberta por musgo e ferrugem, tornará-se local de desafios adolescentes. Grupos iam até lá para gravar vídeos e provar coragem. Nenhum deles aguentava mais de 20 minutos. Diziam sentir calafrios, ouvir vozes de lamento e ver vultos no meio da trilha dos trilhos apagados. Um deles, em 2021, desapareceu sem deixar vestígios. Seu celular foi encontrado no dia seguinte, gravando um vídeo tremido com o som nítido de um apito. Dona Aurélia, a moradora mais antiga da cidade, dizia que o trem era amaldiçoado. Segundo ela, em 1948, um descarrilamento horrível matou dezenas de passageiros na curva da Serra do Castelo. O trem vinha de Cachoeiro com destino à Vitória, mas nunca chegou. Os corpos nunca foram encontrados, nem trilhos retorcidos, nem vagões, como se a tragédia tivesse sido apagada do tempo. Alguns estudiosos tentaram investigar, mas não encontraram registros oficiais do acidente. O número do trem não constava em nenhum arquivo ferroviário. Era como se ele nunca tivesse existido, exceto nas memórias perturbadas dos antigos moradores. Raul dizia que as ferrovias escondiam mais do que levavam. Que o trem não transportava apenas passageiros, mas também almas condenadas. Em noites de lua cheia, a cidade parecia parar. As luzes da praça piscavam, cachorros uivavam e as árvores da serra estremeciam com o vento frio. Aqueles que ousavam sair tarde da noite juravam ver sombras andando em fila indiana, como se embarcassem em um trem invisível. Às vezes, as portas de casas antigas batiam sozinhas. Outras vezes, ouvia-se choro vindo da mata. Os poucos que sobreviveram a encontros com o trem relatavam sempre a mesma coisa: olhos sem rosto observando pelas janelas e um condutor com chapéu, cujo rosto era uma caveira enegrecida pelo carvão. Ele acenava lentamente, como quem convidava o espectador a embarcar. Uma vez que o aceno era respondido, não havia mais volta. Era o fim. Numa tentativa de banir a maldição, padres tentaram abençoar o local. Cruzaram trilhos antigos com sal, velas e orações, mas foram interrompidos por um estrondo que ecoou como trovão subterrâneo. A terra tremeu por breves segundos, e desde então, ninguém mais ousou se aproximar da estação após o anoitecer. Em 1973, um homem apareceu em Marechal Floriano alegando ser o único sobrevivente do acidente de 1948. Chamava-se Abílio Duarte e dizia ter saltado do trem pouco antes da curva fatal. Estava vestido com roupas da época, com um bilhete amarelado no bolso, marcado com o número 999, o trem perdido. Abílio foi levado ao hospital com sinais de desidratação e confusão mental. Dizia ter caminhado por dias dentro de um túnel que nunca acabava, ouvindo vozes e vendo vultos de pessoas mortas. Afirmava que o trem não era mais movido a vapor, mas sim à dor, ao desespero das almas que não conseguiam seguir viagem. Era um purgatório sobre trilhos. Os médicos consideraram delírio, mas o padre local reconheceu o nome Abílio Duarte como um dos desaparecidos de 1948. O mais estranho, o bilhete em seu bolso correspondia exatamente ao modelo usado pela companhia ferroviária da época, com marca d'água intacta. O papel parecia novo. Como isso seria possível, depois de 25 anos? Dias depois, Abílio desapareceu do hospital.
Testemunhas disseram que ele foi visto caminhando em direção à estação desativada na neblina da madrugada. Um enfermeiro relatou ouvir um apito fraco vindo das colinas. Quando procuraram por Abílio, não encontraram nada, apenas marcas de trilhos reaparecendo na terra úmida. A cidade entrou em pânico. O prefeito ordenou o fechamento completo da estação com grades e concreto. Mesmo assim, relatos de sons vindos de dentro do prédio continuavam. Às vezes, luzes amarelas atravessavam as frestas das janelas, como se os vagões ainda estivessem em movimento por dentro da construção lacrada. O tempo passou, mas a história do passageiro do passado virou lenda local. Crianças cantavam músicas sobre o trem da morte. Adolescentes organizavam acampamentos noturnos para tentar ver algo, sempre fracassando. Mas todos sabiam, o nome Abílio Duarte ainda era sussurrado na cidade, como um lembrete de que o tempo nem sempre segue uma linha reta. Muitos passaram a sonhar com o trem. Nos sonhos, embarcavam sozinhos e viam rostos familiares nos assentos, parentes falecidos, vizinhos sumidos, e até si mesmos, envelhecidos ou já em estado de decomposição. Os sonhos terminavam com o trem mergulhando em um túnel de breu, seguido do som de um sino metálico. Especialistas em fenômenos paranormais começaram a visitar Marechal Floriano discretamente. Gravadores captavam sons inexplicáveis, como marcha sincronizada, chiado de freios antigos, e vozes chorosas pedindo para descer. Uma médium teria desmaiado durante uma sessão, dizendo que o condutor não quer mais esperar. O caso de Abílio reacendeu o medo na cidade. Ainda que muitos o considerassem louco, outros sentiam que havia algo muito maior por trás. Um ciclo que se repetia, um trem que vinha cobrar dívidas antigas e que jamais perdeu seu rumo. Um trilho fantasma cortando a realidade. Em uma madrugada fria de julho, 3 sinais apareceram simultaneamente em pontos distintos da cidade. O primeiro foi um ruído estridente vindo da serra, semelhante ao som de rodas de ferro em atrito com trilhos enferrujados. O segundo foi um apagão elétrico, deixando o Marechal Floriano em completa escuridão por exatos 7 minutos. O terceiro foi o desaparecimento de uma jovem chamada Lívia Ramos, estudante do ensino médio. Lívia era conhecida por gostar de explorar lugares abandonados. Seu último vídeo postado mostrava ela entrando na estação sozinha, com uma lanterna e uma câmera GoPro presa ao peito. As imagens capturaram apenas 3 minutos antes de o vídeo ficar completamente preto. Mas o mais perturbador foi o som captado antes da escuridão, um apito prolongado e sussurros em latim. As buscas mobilizaram a cidade inteira. Cães farejadores encontraram o celular de Lívia em uma clareira próxima aos trilhos abandonados, com a tela ainda gravando. No vídeo, apenas o som de batidas metálicas e uma voz masculina repetindo embarque autorizado. A polícia encerrou o caso como um desaparecimento inexplicável, mas todos sabiam o que isso queria dizer. Com o sumiço de Lívia, moradores começaram a relatar aparições noturnas. Ela era vista andando pelos trilhos, com olhos opacos e expressão de vazio. Um grupo de amigos da jovem tentou invocar seu espírito usando um tabuleiro ou Ouija. A sessão terminou com um deles tendo um colapso nervoso, repetindo: "Ela não pode descer, já está a bordo." Com medo, a prefeitura tentou demolir a estação por completo. No entanto, os operários relataram acidentes inexplicáveis, serras quebravam, tratores enterravam e 3 trabalhadores disseram ouvir vozes dentro dos escombros. Um deles fugiu gritando que as janelas estão olhando de volta. Na tentativa de encerrar o ciclo, chamaram um antigo benzedor da região. Seu nome era Silvério, e ele aceitou o desafio com a condição de não ser interrompido. Fez um ritual na plataforma, utilizando trilhos antigos, carvão e relíquias da ferrovia. Após a cerimônia, o trem não foi mais ouvido por 2 semanas, mas no 15º dia, tudo voltou. Pior. Relatos surgiram de um novo som, uma risada grave, metálica, acompanhando o apito. Agora, o trem não passava mais só à noite. Algumas vezes, era ouvido também ao entardecer, entre as 17 horas e 18 horas. Os moradores começaram a temer até o crepúsculo, trancando-se em casa e evitando olhar pela janela. Na esperança de compreender o fenômeno, um grupo de documentaristas de Vitória chegou à cidade.
instalados na antiga pensão central, começaram a filmar entrevistas e fazer vigílias noturnas. Ao todo, eram 5, 4 homens e uma mulher chamada Janaína. Eles não acreditavam em nada. Até a terceira noite. Na madrugada de 3 de outubro, o grupo captou imagens nítidas de um trem materializando-se nos trilhos cobertos de mato. Não tinha base física. Era feito de sombras densas e janelas de luz espectral. Janaína, hipnotizada, caminhou em direção à plataforma enquanto o grupo gritava para que ela parasse. Ela subiu sozinha, e o trem desapareceu com ela. As gravações foram analisadas por especialistas e peritos. Nada explicava o fenômeno. O vídeo circulou na Deep Web antes de ser removido misteriosamente de todos os dispositivos. Nenhum dos outros 4 documentaristas voltou a dar entrevistas. Um deles foi encontrado dias depois, murmurando: "O maquinista não aceita atrasos." Marechal Floriano caiu no silêncio. As escolas fecharam mais cedo, os comércios passaram a operar só pela manhã, e a prefeitura desistiu de investigar o caso. Era como se a cidade estivesse aceitando que o trem existia, que a estação era um ponto de conexão entre mundos. Pessoas de fora começaram a vir à cidade em busca de respostas. Alguns tentavam encontrar parentes desaparecidos, outros queriam filmar o trem, e poucos apenas desejavam embarcar, por vontade própria. Para onde? Ninguém sabia. A estação, apesar de abandonada, parecia mais viva do que nunca. Por trás das janelas quebradas, luzes se acendiam. A plataforma estava sempre limpa, como se alguém a mantivesse. E o apito voltava a soar em intervalos cada vez mais curtos. No altar da igreja local, um bilhete apareceu misteriosamente durante uma missa. Dizia apenas: "Última chamada. Bilhetes não são mais necessários. Todos embarcarão." Na noite de 31 de outubro, a cidade parou. Um nevoeiro espesso desceu dos morros e cobriu tudo. Às 2h47 da manhã, todos os relógios pararam. O trem não soou. Mas então, um som de freio rasgou o silêncio, e todas as luzes piscaram. O trem não estava apenas passando, ele havia parado. As portas da estação se abriram sozinhas. Uma multidão invisível parecia caminhar em direção à plataforma. Casas vazias se iluminavam. Pessoas que tinham desaparecido ao longo das décadas surgiram, imóveis, olhando para os trilhos. Seus rostos não expressavam dor, nem paz, apenas espera. O condutor desceu do primeiro vagão. Usava uniforme antigo, todo empoeirado. O rosto, uma caveira viva, sorria com dentes de carvão. Ele caminhou pelas ruas da cidade, batendo de porta em porta, deixando convites escritos à mão: "Hoje é a sua vez." Ao amanhecer, Marechal Floriano estava vazia. Sem ruídos, sem sinais de vida. Apenas o trem, parado na plataforma, com todas as luzes acesas. Uma criança que passava pela BR disse ter visto sombras dentro dos vagões, e um menino olhando pela janela, com os olhos negros como carvão. Desde então, o trem nunca mais partiu. Está sempre lá, visível apenas para quem já perdeu algo ou alguém. Às vezes, se você escutar com atenção, ele ainda apita, esperando o seu próximo passageiro. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.